Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança. Sempre um prazer, né, poder reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né, o seu programa de entrevista, de debate, onde toda segunda-feira aqui às 15h30, quando não ocorre um pequeno atraso como hoje, a gente está aqui para debater aí os assuntos ligados à cidadania, os assuntos ligados ao cotidiano, né, da nossa vida aqui na cidade, no nosso estado e no nosso país. E o tema do programa de hoje é exatamente esse, né? A gente quer aqui repercutir, aprofundar um pouco as opiniões e as análises sobre os principais fatos e notícias que ocorreram ao longo da semana, né? Aqui na nossa cidade e também aí o que repercutiu aí país afora, né? E desde já, né, deixar, como a gente sempre procura frisar aqui, aberto aí os canais de comunicação, que é para poder haver essa interatividade, né, tão importante numa TV comunitária, como é o caso aqui da Jovem TV, né? Então, de pronto aí, 2629-2571, 2629-2571 é o telefone da Jovem TV para você que quer participar com a gente. Ou, se você preferir, pelas nossas páginas no Facebook, né? Na própria página do programa Cidadania e Socialismo ou na minha página pessoal, Cláudio Leitão. E se você quiser ainda mandar críticas, sugestões, matérias e fatos, pode encaminhar para o nosso e-mail, cidadaniaesocialismo@hotmail.com, ou entrar e comentar através do nosso blog, cidadaniaesocialismo.blogspot.com, né? Ou seja, uma série, né, de alternativas que a gente procura colocar aí para que haja, né, uma possibilidade de ampla participação aí do programa, tanto pela transmissão aqui ao vivo da Jovem TV, quanto também pelas redes sociais. E para você que participa, né, ao final do programa, sempre nós sorteamos aqui o livro da semana, né, no nosso processo de informação, de divulgação da leitura, tão importante, né? Hoje, um livro fundamental, um livro muito importante, o livro do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, né? Onde o Darcy, de forma, né, bastante muito bem explanado, né, ele coloca aí o processo de formação do povo brasileiro, né, a raiz branca portuguesa, a raiz de matriz africana, que é o negro, e a raiz local, que é o índio do Brasil. E dessa mescla dessas três etnias nasceu aí e continua viva a história e a cultura do povo brasileiro. Então, um livro realmente importante que a gente está tendo o prazer hoje de sortear para você que participa. O Povo Brasileiro, do grande Darcy Ribeiro. E hoje, para nos ajudar aqui ao meu lado da bancada, dividindo aqui comigo a bancada nesse bate-papo, o nosso convidado, o professor Doc Costa, né, que já esteve aqui e vai estar sempre aqui de vez em quando com a gente, ajudando e contribuindo com as suas ideias, as suas opiniões e as suas informações. Doc, boa tarde, prazer em tê-lo aqui de novo, nessa dobrada aí, né? Boa tarde, Cláudio Leitão, boa tarde a todos os nossos espectadores, um grande abraço à galera do Jardim Esperança, do Jardim Caiçara. É um prazer estar aqui de novo, a gente vai falar sobre várias coisas, né? Sobre questão política de Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar realmente aqui. Te agradeço pela segunda oportunidade que eu estou tendo, né? Falar um pouquinho também da nossa saída da greve da educação. E é isso, contribuir com o que puder com o debate, fazer várias discussões. Eu estive participando do congresso do PSOL no estado do Rio de Janeiro nesse final de semana, juntamente com outros camaradas do Partido Socialismo e Liberdade. E vou falar sobre isso aí. O que você quiser que a gente converse, a gente conversa. Porque já está se falando, né, numa série de alternativas de candidatura e, de fato, o pessoal vai vir com candidatura própria, né, tanto ao governo do Estado quanto à presidência da República, né. É evidente que o pessoal não entrou no clima de campanha antecipada ainda, né, a gente está vendo aí verdadeiros crimes eleitorais praticados aí pelos atuais candidatos, quer dizer, propaganda extemporânea. Está acontecendo de tudo sobre debaixo das barbas, digamos assim, do TRE e do TSE, que não tomam providência nenhuma, né? É assim, infelizmente aqui no Brasil é assim, o poder econômico fala muito alto, né? E esses candidatos bancados pelo poder econômico tomam a dianteira e começam a propaganda extemporânea bastante tempo antes, né, do prazo legal e do prazo devido. Como nós falamos, né, a gente quer repercutir um pouco as notícias e os fatos
que ocorreram ao longo da semana. E a gente, Doc, eu queria abrir, né, com um fato e uma notícia que eu considero muito importante. Eu acho que foi pouco divulgado na mídia e é nosso papel levar essa informação para que toda a população de Cabo Frio tome conhecimento. Essa semana, o governo municipal, o governo Alair Correia, mandou para a Câmara de Vereadores a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. Ou seja, é a bula, o orçamento é a grande peça, né, da administração pública, onde o prefeito define quanto que ele pretende gastar e em cada área, né? E causou muita surpresa em alguns segmentos da cidade que o prefeito mandou essa lei de diretrizes orçamentárias reduzindo, né, o orçamento tanto na saúde quanto na educação, né, o que causa bastante estranheza, tendo em vista que tanto a gente aqui quanto toda a população de Cabo Frio sabe das dificuldades que nós estamos atravessando nessas duas áreas, tanto na educação quanto na saúde, né? A saúde, então, em qualquer pesquisa que se faça na cidade, fica claro que é o principal problema da cidade, né? A educação, a gente tem visto aí os problemas estruturais nas escolas, né? Então, quer dizer, o prefeito manda um orçamento para a Câmara, reduzindo valores de investimento nessas duas áreas, é uma verdadeira brincadeira de mau gosto com a população, né? Quer dizer, pode faltar dinheiro para a saúde, pode faltar dinheiro para a educação, mas não pode faltar para as obras, às vezes desnecessárias, como é o caso da Orla da Praia do Forte, que é uma obra que o prefeito, evidentemente, venceu as eleições e tem todo o direito de fazê-la. Agora, é o momento oportuno? Essa é que é a grande pergunta que a sociedade tem que fazer. Era prioridade? Será que não seria prioritário tentar atacar esses problemas sociais, saúde, educação, habitação e além de outros, que incomodam e que trazem maiores transtornos para a população? Ou que pelo menos durante o ano que vem, esses valores, no mínimo, fossem mantidos. O ideal é que fossem aumentados, né? Mas agora, reduzir 2 milhões na saúde e 20 milhões na educação é uma coisa que o Executivo tem que vir à sociedade explicar. E a Câmara de Vereadores também precisa se posicionar, porque dos 17 vereadores, 15 aprovaram isso. E apenas 2 votaram contra. O Fred, do PDT, e o Aquiles Barreto, do Solidariedade. Mas fizeram, no momento da desaprovação, discursos muito tímidos. Eu acho que tinha que haver uma veemência maior e providências, exigindo, né, uma análise mais criteriosa do porquê que houve a retirada dessas verbas da saúde e da educação e para onde essas novas verbas foram direcionadas. Doc, isso para mim, eu não sei a sua opinião, quero ouvi-la agora, revela o descaso que esses governantes têm, tanto com a saúde quanto da educação. Isso não é uma questão só do atual governo, não. É uma coisa que vem do governo anterior, do Marcos Mendes, e reforça o que a gente tem dito aqui. Ambos governam dentro do mesmo modelo, do mesmo esquema de gestão. A única diferença é que um é mais desleixado e o outro é mais arrogante, porque a forma de governar, o descaso com as políticas públicas, principalmente saúde e educação, é a mesma. O que você acha disso? Mandar um orçamento para a Câmara para o ano que vem, reduzindo valores na saúde e na educação, você que é professor da rede pública. Olha só, Cláudio, para você poder, né, falar de orçamento, de investimento em saúde e educação, de chegar a discutir valores, você tem que ter uma ideia muito, muito forte do que é a educação e a saúde na nossa cidade. Então, nós estamos vivendo aí momentos críticos na questão de saúde, educação, na questão de infraestrutura, né, de saneamento básico na nossa cidade. Eu acho, eu não estava esperando muita coisa diferente não, tá certo? Mas reduzir 20 milhões para a educação, numa cidade igual a nossa, que tem várias escolas com problemas seríssimos, né, que vai ter uma demanda maior no quantitativo de alunos. Que a demanda da educação e da saúde ela é crescente. Ela é crescente. A nossa cidade vem numa curva de crescimento. Ela não está diminuindo, ela está aumentando. Então, esses valores, se você mantivesse esses valores, você manteria a situação
problemática do jeito que está. Então, para você resolver os problemas, você tinha que estar com um gerenciamento, com uma questão organizacional muito bem trabalhada. E a gente não vê isso acontecendo, né? A gente vê que o governo está remediando, está tapando o sol com a peneira, mas resolver os problemas não resolve. Investir pesadamente, investir da maneira que deve fazer, não investe, né? Paga-se, e a gente não sabe exatamente quanto nem para quem, né? Paga-se muito valores em termos de, por exemplo, como você falou, as empreiteiras que fazem obras e tal, valores caríssimos, inclusive, e coisas que poderiam ser resolvidas com valores menores não são resolvidas, né? As escolas ficam com problemas sérios ao longo de anos. Problemas, por exemplo, como banheiros quebrados, né? Vasos sanitários quebrados. Então, são problemas estruturais gravíssimos e que você não tem como resolver esses problemas, né? Reduzindo o orçamento. Para você reduzir o orçamento, tinha que estar tudo funcionando muito bem, tinha que estar tudo no nível de excelência. E nós não temos isso. Nós temos precariedade. E a coisa vem só caindo, vem só aos trancos e barrancos. E, Doc, olha só, tem uma outra vertente também que eu considero importante, que é sempre a forma de gestão que eles fazem, uma forma autocrática, de cima para baixo, sem consultar a comunidade escolar, sem consultar as instâncias, por exemplo, dos conselhos. Quer dizer, é uma gestão que a gente vem falando isso. Eu acho que desde 2008 que a gente vem falando isso, né? O dinheiro é público, mas os caras gerem como se o dinheiro fosse privado. A sociedade, os conselhos que são formados para isso, os profissionais da área, a comunidade escolar e a comunidade da saúde não participam da gestão. Isso é antigo, é desde o governo passado, isso tem 20 anos, né? E a população continua nas urnas sufragando esse modelo de governar, ou seja, esse modelo autocrático que não te pergunta aonde que você quer que invista prioritariamente o seu dinheiro. Porque eu tenho certeza que se chegar para você hoje, cidadão, e te perguntar o que você prefere que o governo municipal faça, resolva os problemas na saúde ou faça uma obra faraônica na praia, ou faça uma obra de alargamento desnecessário de avenidas. Então, gente, é uma coisa que tem que prestar muita atenção na forma como se governa. Quem é prioridade? O que é prioridade para esses governantes? Porque por trás disso, eu vou dizer uma coisa aqui muito importante e não é nenhuma acusação leviana, não. Tem que dar satisfação, em primeiro lugar, não à população, mas aos empreiteiros, que são os grandes doadores de campanha política nessa cidade. É por isso que, em vez de investir na educação e na saúde, eles vão fazer obra, porque tem que corresponder às expectativas de quem colocou dinheiro na campanha. Então acontecem absurdos como esse, de mandar uma lei de diretriz orçamentária para a Câmara de Vereadores, que é uma Câmara de Vereadores composta basicamente por vereadores do prefeito, que estão lá, foram eleitos por vocês, mas estão lá para defender interesses do prefeito, que votou sem questionar. Essa Câmara, eu já disse aqui na semana passada, ela promove duas coisas. Primeiro é o golpe de vista nos projetos de lei. E segundo é a aprovação automática, igual o Cabral manda vocês aprovarem os alunos lá. É inacreditável. E com as exceções de sempre lá. Volta e meia, um ou outro vereador se rebela, mas sempre de forma muito tímida. Então fica aquela pergunta, talvez para 2016. Quando que a gente vai ter lá um representante comprometido de fato com as causas populares? Né, Eduardo? Você falou, né, de descaso. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, vou deixar bem claro aqui. Eu não acredito em descaso com relação à saúde e educação. Isso, para mim, é um planejamento que vem sendo feito de longo prazo. É um planejamento para sucateamento deliberado, tanto da saúde quanto da educação. Tem dois problemas aí, né? A questão da educação. Você deixar a educação a nível precário, a população, como eu já falei para você, com a formação precária, mal instruída, mal formada, para manter essa população dependente das estruturas do governo, dos favorecimentos, aquela coisa, troca de favores, venda de voto, etc. Né? A segunda coisa é a saúde. Quando você deixa a saúde precária, você cria um clientelismo. Você deixa que elege muita gente. Exatamente. Você mantém o vereador como sendo um despachante junto à população para conseguir os serviços de saúde que, na verdade, deveriam ser o quê? Obrigação do poder público oferecer, né? E que nem sempre nós temos.
né? Então nós vimos já coisa no Facebook, marca uma ressonância magnética aí para mim, né? Não, é só vir aqui que eu resolvo. Coisas desse tipo. Coisas que deveriam ser de acesso irrestrito a toda a população, né? E nós não temos. Então eles usam esse tipo de coisa. Quando você fala em descaso, eu concordaria se eu não estivesse vivendo a situação e visse que não é descaso, tá certo? Você que está aí assistindo a gente, saiba disso. É um planejamento. Eles fazem isso com um propósito muito claro. Eles fazem isso de forma muito organizada nesse sentido. No sentido de não deixar que a população tenha acesso, tenha garantia de acesso a esse serviço e que esses serviços sejam de boa qualidade e para todos. Não é. E a saúde nessa cidade, isso precisa ser dito de forma muito clara, entendeu? A saúde nessa cidade, ela já elegeu muita gente e ela também já enriqueceu muita gente. Porque a precarização da saúde, conforme você falou, feita de forma proposital, leva à terceirização e grupos privados enriquecem e a população sente na pele todas as dificuldades. Eles prometem, há 16 anos, tanto o atual governo quanto o governo que saiu, acabar com a central de marcação de consultas. Toda a campanha eles vão lá, nós vamos acabar com a central. E chegam na hora, eles vão lá e tentam fazer melhorazinhas que não produzem resultados duradouros. Não produzem. Continua havendo, conforme você falou, o clientelismo. Você quer marcar um exame, uma consulta, a dificuldade está grande. Os vereadores conseguem marcar. Os cabos eleitorais de secretários que têm projetos eleitorais mais na frente costumam marcar. Isso acontece todo dia. Se você discorda disso, pega o telefone, liga para cá e desmente a gente, se isso não está acontecendo na cidade rotineiramente. Então, na verdade, o que se percebe é que a precarização ajuda a manter esse sistema de dominância em cima da população, fazendo com que a população fique vítima de um serviço público que deveria ser direito e é apresentado para você como uma simples prestação de serviço, né? E tudo muito nebuloso, que é o que acontece realmente nessa área de educação e saúde. E chega agora, a gente é surpreendido com um quadro desse de redução orçamentária, quer dizer, né? Então é um assunto que a gente tinha que trazer aqui no Cidadania, colocar essa reflexão para que você faça, entendeu? Se realmente foi para isso que você elegeu um prefeito, para que ele mande uma mensagem para a Câmara reduzindo valores em duas áreas tão fundamentais de políticas públicas. Então você que está aí, ano que vem tem eleição, 2016 tem eleição, reflita sobre isso. Se esse modelo de governança, se esse modelo de gestão pública, baseado em todos esses processos clientelistas, em todas essas prioridades equivocadas, pelo menos no nosso entendimento, é o que de melhor pode acontecer para você, né? É uma reflexão que a gente quer que você faça e o nosso recado aí está dado nesse sentido. Isso. Então, Cláudio, o que acontece? É o que você falou. Então, eu não acredito nessa questão do descaso. Né? Isso parece coisa de gente que não sabe o que está fazendo. Mas acaba se tornando. Sim, não, é para deixar... Pode ser proposital, mas não deixa de ser. É para deixar a população sem o serviço, é para fazer, é com um propósito certo nisso aí, tá ok? Então, o que você faz? O que nós temos visto também no governo do estado? Você precariza o serviço, deixa a população ficar, né, à mercê da situação ruim, e aí você fala assim, não, nós vamos terceirizar, nós vamos entregar para o setor privado, que a coisa vai melhorar, vai ficar boa, e aí tem a questão das OS, né, as organizações sociais, que é um serviço terceirizado, que na verdade não melhorou em nada, só piora. Você pega dinheiro público, dinheiro que era para ser investido no serviço público, e você passa isso para o setor privado, sem que haja realmente um serviço sendo prestado, um serviço de qualidade, um serviço que atenda a população, um serviço que equivale àquilo que a população precisa e àquilo que ela quer. Né? A questão de saúde e educação são gravíssimos, são casos graves. A Valéria está aqui, colocando aqui, dizendo o seguinte, que não consegue marcar alergista. É isso aí, alergista. Alergista parece que só tem um médico alergista. Eles estavam fazendo um esforço para que houvesse mais médicos, uma especialidade difícil, a gente reconhece que é uma especialidade difícil. Mas há necessidade de se tomar uma providência e resolver o problema da população. Tem alguém na linha? Vamos dar uma prioridade. Quem está na linha? Alô? Quem está na linha? Pode falar. Cláudio Leitão, boa tarde, boa noite, bom dia. Devido à sua reprise,
todos esses cumprimentos. Quem está falando contigo é Álvaro Neves. Tudo bem, meu amado? Tudo tranquilo, Álvaro. Meu Pode amigo, falar, Álvaro. Estou aqui vendo e ouvindo o seu programa. Queria te parabenizar aí pelo seu programa, pelo trabalho que você tem feito, né? Há vários anos, né? E por ter voltado com o seu programa fazer a população refletir, né, sobre os diversos temas políticos da nossa cidade. E acabei de ouvir um comentário que você fez sobre a Secretaria de Saúde, né? Saúde? Sobre fatos que ocorriam, veja bem o que eu estou ouvindo, que ocorriam, segundo a sua forma de ver e do seu convidado, na cidade de Cabo Frio. Tá? E eu tenho certeza que é do seu conhecimento que eu trabalho na assessoria do novo secretário de saúde da nossa cidade. Tá? O novo? E tenho acompanhado ele nesse início de mandato dele, né? Certo. Esse início da sua gestão na Secretaria de Saúde. Você fala do Dirley Pereira, que agora assumiu, né? E tenho visto o perfil de trabalho do nosso novo secretário, que eu tenho certeza que é do seu conhecimento, é o senhor Dirley Pereira. Isso. Assumiu recentemente. Isso, exato. E tenho acompanhado, tá? Todo esse trabalho. Ele hoje deve estar completando dias, né? 8 dias na sua nova gestão. E eu tenho acompanhado ele e vou te pôr a par de algumas situações que ele tem, algumas atitudes administrativas que ele tem tomado. Tá? Veja bem, vou começar por um exemplo. Ele, no seu primeiro dia de gestão, ele tinha agendado uma reunião com todos os fornecedores de remédios da nossa cidade. Tá? E geralmente essa reunião para se discutir preços, as pessoas que ganharam as licitações, eram feitas em portas fechadas. Né? Era feita a portas fechadas entre os fornecedores, e o secretário de saúde. E o senhor Dirley Pereira, de uma forma inovadora, fez essa mesma reunião com 3 representantes do jurídico da nossa cidade e 3 assessores seus. Mas o jurídico da própria prefeitura? Toda essa gestão fosse feita de uma forma democrática e transparente. Isso já é o novo viés na administração do Dirley Pereira. É o pregão eletrônico, né? É o pregão eletrônico. Exatamente. E foram discutir, eu sei que você é um profundo conhecedor desse tema, né? Porque você já foi presidente do sindicato, é isso? Dos farmacêuticos, você é um profundo. Eu só te peço, Álvaro, para você ser objetivo, né? Para você poder colocar. E ele, na última quarta-feira, ele presidiu o Conselho de Saúde Municipal da nossa cidade. Foi a primeira vez que ele esteve à frente desse conselho como presidente. E nesse mesmo conselho, ele, durante a sua fala, ele deixou bem claro que no seu mandato, na sua administração, não existiria ações de discurso e nem de na sua gestão. Tá? Isso aí eu quero te deixar... É bom você participar e informar isso, porque você não está informando só a mim. Você está informando para toda a população de Cabo Frio, entendeu? Agora, isso nós vamos ter que ver na prática. Né? Nós vamos poder, agora, a partir dessa nova gestão dele, analisar. Porque antes dele entrar na gestão anterior, continuava faltando remédio na farmácia básica do município, e as queixas da central de marcação, elas continuavam na cidade direto. Todo programa de televisão que abria o canal para ser marcado, para haver reclamação, a reclamação era em cima da saúde. Parecia que os programas eram um call center da prefeitura.
o cidadão reclamava, entrava alguém da assessoria e marcava o exame e a consulta da pessoa, entendeu? Então você tá falando de uma possibilidade de mudança de gestão, é isso? Exatamente, de uma nova postura administrativa. Tá? Ok, você defendeu o seu ponto de vista. Se havia esse intercâmbio político... Mas isso não é de agora não, hein? Isso aí acontece já há 16 anos, hein? Exatamente. Que o Alaí não é prefeito só agora não, ele já foi prefeito 3 vezes. Exatamente. Se acontecer, eu quero te dizer, eu quero te dizer que segundo as palavras do novo secretário de saúde do nosso município, ele não vai aceitar esse tipo de participação política ou empresarial. Beleza, tá dado o seu recado, ó. Isso é chocar com os participantes do conselho e, segundo ele comentou isso com o nosso prefeito e o nosso prefeito deu liberdade de ação a ele, entendeu? Ok. E, inclusive me permite me fazer aqui até, mediante do tema, uma propaganda. Essa fala está no meu blog, eu tenho um vídeo no meu blog que eu gravei toda essa fala no Conselho de Saúde Municipal. Ok, tá? ok. Se você quiser confirmar, seus ouvintes querem confirmar toda essa fala do nosso secretário de Saúde, Dirley Pereira, vocês, por favor, entrem no blog Álvaro Neves Eterno Aprendiz, que está todo lá gravado, tá? Ok, então. Ok, meu filho? Agora, muito obrigado pela participação. Não, é a voz, aqui o espaço é democrático, o teu recado está dado, né? A promessa tá feita de que vai tentar moralizar e agora a sociedade, o tempo vai dizer, Álvaro, entendeu? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Exatamente, eu também quero te dizer que mesmo estando em lados opostos politicamente, eu acho que nós temos um interesse em comum, que é o bem da nossa cidade. Exato. E o meu respeito por você é muito grande, meu Igualmente, o debate tem que ser feito exatamente dentro do campo político, né? Dentro do campo político. Exatamente isso. Agora, tá dado aí, né? Obrigado. Ô Álvaro, vou colocar o teu nome aqui no sorteio do livro, hein? É uma coisa, só uma coisa. O Doc. Isso. As duas medidas ali que ele falou, você me desculpa, o governo está um pouco atrasado, né? Pregão eletrônico já é usado há quanto tempo no Brasil? Mais de 10 anos. Cabo Frio não está fazendo isso até agora, pelo amor de Deus, né? Então, não é nenhum privilégio, não. É obrigação fazer, tem que fazer, para evitar fraude, para evitar esse tipo de coisa. Questão de compra do material da saúde, né? A outra coisa é o secretário de saúde é presidente do Conselho Municipal de Saúde, é isso mesmo? Tá errado esse negócio, hein? O Conselho Municipal tem que ser presidido pela sociedade. Por interesse da sociedade. Essa é uma discussão polêmica, né? Que eu não estou querendo... A legislação ainda não definiu claramente isso. O que é praxe é isso, mas não deveria ser. O governo que pretende ser transparente, ele poderia tranquilamente ceder a presidência dos conselhos populares a quem é da sociedade civil, entendeu? Mas é uma prática comum dos governos, principalmente os governos, né, que querem manter, né, ali o controle de tudo, aparelhar e presidir os conselhos comunitários, que tem cerca de 30 conselhos comunitários. E hoje uma gestão que se propõe a ser participativa, ela precisa dar poderes aos conselhos para que eles tanto participem do processo de decisão, quanto também do processo de fiscalização e gestão, que é exatamente para poder fazer isso. Agora, é uma mudança na secretaria e toda vez que há uma mudança, o novo secretário promete que vai moralizar a questão. Vamos aguardar o desdobramento, porque a história recente política de Cabo Frio não é de moralidade na saúde, não é. Como o Dirley tem um mês lá, né, como todo e qualquer um merece o benefício da dúvida. Agora, só o fato dele, já como secretário, não ter feito nenhum comentário sobre a redução do orçamento da saúde que foi lá, já é complicado. Então nós vamos aguardar o desdobramento disso aí, né? Porque o que esses caras gostam de asfalto e de concreto e em detrimento de políticas públicas é uma coisa, né, público e notória na cidade. Eu até tenho dado lá, Doc, uma sugestão no meu blog, já que os caras gostam tanto de asfalto e concreto, que fizessem uma rede integrada de ciclovias na cidade, né? É uma campanha que a gente está mobilizando, porque é moderno, é saudável, é ambientalmente sustentável. Grande parte da população de Cabo Frio se desloca
para o trabalho e para a escola de bicicleta. Quer dizer, seria uma excelente alternativa de você usar o asfalto concreto, mas com um objetivo inteiramente diferente. E uma rede de ciclovias e ciclofaixas na cidade se tornaria, inclusive, um atrativo turístico. Você imagina o turista que vem a Cabo Frio, que aproveita das belezas naturais da cidade, que vai à praia e no final da tarde ele vai dar uma volta de bicicleta pelo projeto de ciclovia da cidade. Seria uma inovação e faria com que a gente reduzisse drasticamente a dependência do carro e do ônibus, né? Principalmente do carro, porque a cidade, o trânsito na cidade está se tornando caótico e insustentável, principalmente na parte da manhã, no deslocamento para o trabalho, na hora do almoço, que é um deslocamento também das pessoas irem para casa, e no final da tarde, que é exatamente a parte de volta. Quer dizer, a cidade está se tornando insustentável, com ruas estreitas, e não há nenhuma alternativa para se fazer uma modificação no tráfego da cidade, porque o tal choque de ordem não aconteceu. Os carros continuam estacionando em fila dupla em várias ruas da cidade, onde não cabe mais esse tipo de situação. A Joaquim Nogueira é um exemplo disso. Em vez de gastar uma fortuna agora no alargamento da Joaquim Nogueira, era só disciplinar o trânsito ali, impedir o estacionamento na principal e deslocar para as ruas transversais, para desestimular a utilização do veículo, né? E uma rede, já que eles gostam tanto de asfalto concreto, é uma rede integrada de ciclovias, entendeu? É uma obra que a gente sabe que não é relativamente, não é uma obra barata, é uma obra que tem o seu custo, principalmente em algumas áreas onde serão necessárias algumas desapropriações para que você possa entrar e beneficiar a população com o sistema integrado. Há estudos diversos sobre isso. Você não consegue mais entrar no centro da cidade, porque, né, a desapropriação ficaria caríssima e tecnicamente, falando sobre o aspecto das obras de engenharia, seria muito complexo. Mas você pode fazer um cinturão ao redor do centro da cidade, beneficiando todos os bairros periféricos, e a gente reduz essa necessidade do carro e do ônibus. Agora, historicamente, Doc, tem aquelas ligações do interesse do transporte coletivo na cidade, porque uma rede de ciclovias integrada vai diminuir a circulação de ônibus, vai diminuir as passagens de ônibus, logicamente vai contrariar interesse de concessionárias, que tem uma relação muito íntima e muito próxima com os governantes. Haja visto aí que o processo de licitação até hoje está na justiça lá, porque foi eivado de fraudes e vícios, né, Dó? Você é a favor? De ciclovia, com certeza. Tem que fazer ciclovia integrando ali, pegando ali do Célula Mater, lá bairro Vila do Sol, São Cristóvão, Braga até o centro, depois do centro, passando pelo Jacaré, indo até lá o Jardim Esperança e, se possível, até o segundo distrito lá, o Namar. Tudo isso fazendo uma rede de ciclovia muito bacana, muito bem feito, espaço separado ali, para não ficar uma coisa perigosa. Você chega, por exemplo, eu já fiz esse caminho, eu trabalho no Jardim Esperança, então vai ali pela boca do mato, quando você entra ali, é briga de foice com os carros, com os ônibus, porque você não tem espaço, né? A calçada é muito pequenininha para passagem do pedestre, o ciclista passa realmente no meio da pista, junto com os carros, junto com o ônibus, junto com tudo, né? Muito estreito ali. Então teria que ser um projeto bem organizado. É um projeto que nós vamos defender aqui na cidade em campanhas futuras, porque eu acho fundamental, Tem que ser um projeto bem organizado. Para quê? Para você não ter problemas junto ao trânsito e para também permitir que as pessoas possam andar com segurança nisso aí. Ó, eu não sei se vai ser tão caro assim. Será que vai ser, por exemplo, 30 milhões igual a obra da Praia do Forte? Eu acho que não vai ficar tão caro assim não, hein? Não, exatamente. O que pode encarecer são algumas situações de desapropriação, que você vai precisar de um alargamento em algumas ruas e avenidas da cidade, que é para que você possa implantar o sistema com segurança. Eu já olhei, já analisei alguns projetos, a gente tinha um durante a campanha eleitoral, falamos disso. Aliás, fomos a única campanha que falou na possibilidade de um projeto real desse tipo, que aí a gente tinha a utilização do asfalto e concreto, mas com outro objetivo, não apenas para construir prédios, orlas, para para valorização de ego pessoal, de dizer que foi eu que fiz, e aquela obra maravilhosa lá, que às vezes não trazem benefício direto à população. Porque o turista que vem na cidade, ele vem, não é porque tem um quiosque bonito, não, ele vem porque tem uma beleza natural extraordinária e ele quer sair dos grandes centros e aproveitar isso. O que a gente precisa estruturar é a rede
de pousadas e hotéis, é estabelecer um fundo de investimento para permitir que o empresário que atua no ramo do turismo possa ampliar suas instalações de forma horizontal, que é para a gente não poder verticalizar a cidade com grandes hotéis, o que vai tirar a característica de Cabo Frio, ou seja, um fundo de investimento, a gente defendeu isso também, um fundo de investimento para possibilitar melhores condições de acomodação e trazer um turista de melhor perfil socioeconômico, que é exatamente o turista que curte esse tipo de lazer, esse tipo de atividade saudável. E além de beneficiar o cidadão diretamente na locomoção da cidade, vai desanuviar o trânsito, vai tornar a cidade mais bonita e ambientalmente mais sustentável, e vai trazer também esse atrativo turístico, porque isso é moderno no mundo. Turista em qualquer lugar do estado e do Brasil souber que Cabo Frio pode se transformar em uma cidade de ciclovias, ele certamente vai querer vir aqui, primeiro para aproveitar as belezas naturais pela manhã, que é a característica das nossas praias, e lagoas e rios. E à tarde ele quer dar um passeio, ele vai para a cidade embolar o meio de campo, entrar no carro dele e embolar mais ainda o nosso trânsito. Com uma rede integrada, ele certamente valorizaria ou viria andando ou então através desse processo. Então fica aí como lembrança, como reflexão também para você e quem sabe, né? Quem sabe, algum vereador ou alguma autoridade pense com carinho na possibilidade de um projeto de rede integrada de ciclovias, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo de apoio cultural e em 2 minutinhos voltamos já dando continuidade ao debate do cotidiano e do dia a dia da cidade. And you stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem as better and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But you hand it to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 get a little, get a work around, it makes the world go round. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê, não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xinocos.
voltando aí em ritmo revolucionário de rock and roll, né? Nas guitarras de Davi Baeta e Rogério Carvalho, Cidadania e Socialismo de volta para o segundo bloco. E a gente, dando seguimento, né, o Doc, na pauta da semana aí, discutiu-se muito essa semana também, começa a se formar as candidaturas, né? Conforme eu falei no início do programa, para as majoritárias, as propagandas extemporâneas estão na rua aí, né? O Pezão inaugurando obra inacabada, entendeu? Para o governo do estado, o Garotinho atuando nos bastidores evangélicos, mandando brasa nas campanhas eleitorais, cabos eleitorais já sendo contratados em profusão, o Lindbergh criando a tal caravana da cidadania, que foi o que o Lula fez, quer dizer, tudo propaganda extemporânea nas barbas do TRE na majoritária. E aqui, no município, começam novamente a surgir as candidaturas, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. É sempre assim. Quando começa a campanha, aparecem inúmeras candidaturas, que ao longo do período elas vão se acomodando, porque tem gente nessa cidade que só coloca e diz que é candidato, que é para lá na frente negociar um benefício, uma vantagem. Vocês lembram disso? Foi assim na candidatura a prefeito. Tinha uns 6 candidatos. Tinha uns até que dizia assim, só Deus é que me impede de ser candidato. E no momento seguinte se aliou a um outro candidato. Quer dizer, esse caô a gente conhece há muito tempo. Então hoje tem uns 15 candidatos a deputado estadual na cidade e mais uns 16 a deputado federal. E vocês vão ver que quando chegar no ano que vem, não vai ter esse volume todo de candidaturas. E essas candidaturas, em sua grande maioria, representam o sistema da velha política que está aí há 16 anos, que elege os nossos representantes, tanto para a LERJ quanto para a Câmara Federal, que você não vê representatividade nesses trabalhos. Você não vê interesse, a defesa dos interesses da população de Cabo Frio em ambas as instâncias, com, evidentemente, raríssimas exceções de medidas e projetos de leis que, às vezes, trazem benefícios para a população. Tem deputados federal, estadual, que quer ser executivo, que só acha que o papel dele lá é apenas arrumar um jeito de trazer algum tipo de pequeno recurso para Cabo Frio, quando o grande papel do deputado, tanto federal quanto estadual, é fiscalizar se o dinheiro do povo está sendo está sendo empregado corretamente, né? E fazer projetos de leis que possam beneficiar a população do seu estado e, por consequência, da região de onde você é oriundo e onde você recebeu as maiorias dos votos. Quer dizer, começam a surgir esse monte de candidaturas e automaticamente começam a surgir uma série de pesquisas para iludir você de dizer que fulano está na frente, que Beltrano está na frente. Eleição proporcional, eleição de deputado, eleição de vereador, uma eleição muito difícil de fazer pesquisa, porque o voto ele não é focado, ele não é centralizado, ele é disseminado, ele é espalhado em segmentos. Então, pesquisa eleitoral no momento desse é uma grande embromação, até porque você não sabe ainda quem são realmente o que está definido, o que vai só definir a partir de junho do ano que vem. Aí sim, aí as pesquisas eleitorais refletem uma certa concretude de movimento, de opinião pública, e elas começam realmente a ganhar corpo. Agora é uma causada enorme, né, Doc? Hoje tem isso, uns 15 candidatos a deputado estadual e mais uns 15 candidatos a deputado federal na cidade. Isso, o que acontece é o seguinte, a pessoa ela não procura ver quais são as bases eleitorais dela, não consulta partido, ela se lança, ela se joga. É uma questão de ego, e é uma não se questão discute pessoal. Programa, se discute aliança. Não, uma coisa que tem que ficar claro isso. Não é só você pode questão... ver, os caras só falam assim, desculpa te interromper, Doc, só para me fechar o meu raciocínio, eles não discutem, o meu projeto é tal. Não, olha, eu estou vindo para esse partido aqui, eu troquei de partido, porque nesse aqui é mais fácil para mim me eleger, esse aqui é assim. E você escuta tudo isso e depois os caras ainda têm a cara de pau de dizer para vocês que vão lá para defender o teu interesse. Eles estão visando única e exclusivamente nesse pula-pula partidário aí que alguns estão fazendo,
qual é o melhor caminho que eles podem percorrer para chegar lá. Mas não discute projeto, não discute o que ele vai fazer lá. Ele discute apenas e tão somente quais as facilidades eleitorais que ele vai ter. É uma coisa que você precisa ficar atento. Isso. Então, o que acontece? É o que eu estava falando. Então, o cara é exclusivamente uma coisa pessoal, coisa individualista. Então, o que eu vou fazer aqui para poder sair ganhando mais nessa história? Então, ele se lança candidato, né? O governo vai lançar, você falou aí, uma montoeira de candidatos, mas desses aí que vocês estão vendo se dizendo candidatos, pré-candidatos para o ano que vem, vai ficar 4, 5 no máximo. Né? Porque aí eles vão começando a fazer as coligações, não, então você sai, você fica aqui e você não vai, parará, e aí vão se acertando, né, em termos de quê? De saber que, que não vai ter eleitorado para todo mundo, e como eles querem fazer as lideranças, e quando ele faz isso, ele vai cobrar um preço político lá na frente. Não, então tudo bem, eu vou abrir mão da minha candidatura a estadual ou a federal, mas o que eu vou conseguir aí no governo? O que eu posso ver lá na estadual? Como é que a gente pode resolver isso aí? Né? Ah, não, porque você sabe, eu tenho tantos assessores, né? Nós temos aquela coisa da troca de cargos, da troca de favorecimentos aí. Né? Nós vimos aqui na última eleição, na eleição de 2010, né, um monte de candidatos. De repente, na hora ficaram 3, sei lá. E por quê? Ah, não, porque o Paulo Melo pediu para eu largar minha candidatura. Ah, não, porque o governador falou que se eu não viesse agora, ele arrumaria alguma coisa. E tá aí. Então, e o interesse não é a população. De maneira nenhuma, são as boquinhas. É isso. É a questão das boquinhas. E você boquinhas. que vive reclamando da política, que a política é assim, é assado, se você continuar reelegendo sistematicamente os mesmos, ou alguma cara nova, mas que representa uma cara velha do passado, não adianta nada. Tem cara aí, tem cidadão aqui na cidade que vai ser candidato a deputado federal com uma lista de processos de desvio de dinheiro público, que, né, foi ex-prefeito da cidade, tem uma lista de processos aí que vai responder e quer ser candidato de novo. Aí você elege o cara de novo. Aí depois todo mundo vai para os bares, para os cafés, para os restaurantes, né, reclamar da política, quando os caras que estão lá nos representando, não são de Marte. Foram eleitos, muitas vezes, com voto comprado, né, porque a eleição de 2012 foi uma vergonha nessa cidade. Né? Então, é um assunto de reflexão. Informação e renovação são palavras que devem ser analisadas com muito carinho, tanto para 2014 quanto para 2016. Entendeu? Tem que pensar sobre isso. Isso. Então é a questão. O cara vai se lançar candidato agora, vai vir com o nome dele, vai ser cogitado, mas isso é para vender mais caro o passe dele, né, numa situação, numa secretaria ou numa autarquia dessa aí. A gente sabe que candidato mesmo, ele tem que consultar as bases, né? Ele tem que saber do partido, qual é a disposição, qual é a disponibilidade, como é que vai ser feito isso aí. Não é assim, eu quero ser candidato, eu vou jogar meu nome na mídia. A coisa não funciona desse jeito, né? Olha só, Doc, deixa eu só te interromper rapidamente, só para informar aqui a participação do Roberto Brum aqui, para você ver como funciona essa Câmara de Vereadores. A gente acabou de falar isso agora, da importância, né? Porque aqui se dá muita importância, às vezes, à eleição de prefeito e se esquece que o vereador é representante da população. Aí vota de qualquer maneira, o cara assume o cargo dele, em vez de ser vereador da população, vira vereador do prefeito. Então o Roberto Brum informa aqui pra gente que hoje teve uma matéria importante na Veiga de Almeida, que foi a audiência pública de saneamento básico na cidade, ou seja, para definir uma política pública de saneamento básico na cidade. E ele informa aqui que não tinha nenhum vereador lá na audiência participando disso. Ou seja, nenhum representante, teoricamente, da população está preocupado com o saneamento básico da cidade. Então é isso. Obrigado, Roberto Brum, pela sua participação. Vou te colocar aqui no sorteio do livro. Aí a gente vê o nível de representação que a gente tem. Né? É para deixar bem claro, esses camaradas, esses sujeitos, eles estão representando seus interesses pessoais. Eles não representam a população. Né? Ele vai procurar a população, ele vai nos bairros, vai procurar saber quais são os problemas para a eleição. Passou a eleição, ele desaparece no gabinete dele e começa a fazer política para o grupo político dele exclusivamente. Ele não procura saber da população o que a população precisa, o que a população quer. Por exemplo, essa questão do saneamento básico, da questão da rede de esgoto, do tratamento de esgoto, é importantíssimo, é fundamental para a nossa cidade. Né? Para todo mundo que mora aqui e para os turistas que vêm no final do ano para cá, na época de verão. Né? E não tinha um vereador lá para ser discutido isso, né? Não mandou uma representação nem nada. Quer dizer, eles não estão preocupados com isso. Deixa a cidade ficar
né, sem rede de esgoto, sem saneamento básico, Tem sem dois nada. temas, Doc, que são fundamentais na cidade e não há nenhuma discussão. Quer dizer, existem vários, mas tem duas questões, por exemplo, que é uma omissão inacreditável. Um é o saneamento e o outro é a habitação popular. Eu já disse aqui algumas vezes, essa cidade é extremamente desigual. A gente tem um núcleo urbano relativamente desenvolvido aqui, da ponte para cá, e uma periferia enorme, largada, sem políticas públicas de geração de emprego, sem políticas públicas, como a gente falou aqui, na educação, na saúde, e principalmente sem uma política pública de habitação popular. Um município rico como Cabo Frio, 800, 900 milhões de orçamento anual, e não há nenhuma política pública de habitação popular. Mais de 20 mil famílias nessa cidade vivem em situação indigna. E um município rico como o nosso prefere fazer quiosque de luxo na Praia do Forte do que fazer um investimento numa política habitacional, criando uma cooperativa habitacional municipal e tentar dar cabo a essa condição, tanto com recursos do município, quanto na possibilidade de captar recursos do governo federal, e inclusive recursos do Banco Mundial que existe para uma área dessa. Agora tem que elaborar projeto, tem que desenvolver projeto. Para isso precisa da participação do Executivo e da participação da Câmara de Vereadores. E essa ausência aqui citada pelo companheiro aqui na internet, o Roberto Brum, na audiência pública de saneamento básico, mostra que eles não estão preocupados com nada na cidade, só estão preocupados em fazer aprovação automática e golpe de vista na Câmara de Vereadores, né? É impressionante. O que é muito ver. Então, essas pessoas se elegem e não são representantes do povo, são representantes de interesse do governo. Né? Nós temos, por exemplo, na nossa cidade um deputado eleito, né, que fica lá na LERJ só babando, puxando o saco do Paulo Melo e votando à torta direito todas as medidas do governo Sérgio Cabral, um governo extremamente truculento com relação à população, com relação aos servidores públicos. Né? Nós saímos de uma greve aí agora de mais de 2 meses, voltamos agora para a sala de aula, para fazer a reposição das aulas, para não deixar nossos alunos sem os conteúdos necessários para terminar o ano, né? E o governo, em momento nenhum, se dispôs a negociar, não é um governo que quer procurar a população para saber quais são os interesses, é a implementação da política que eles acham que é para os empresários, para os amigos do governo, né? Para aqueles que estão sempre aí envolvidos em obras ou em empreiteiras ou em prestadores de serviços, e a população continua realmente, né, com condições precárias de transporte, de saúde, de saneamento e por aí vai. Por aí vai, né? Tivemos aqui um problema de queda aqui da internet. Eu ia agora anunciar aqui a companheirada que estava aqui linkada com a gente. Quando a internet deu uma caída aí, eu vou tentar restabelecer aqui a internet para que a gente possa voltar a destacar aqui as participações, né? Vamos ver se a produção consegue restabelecer aqui a internet. E, Doc, tem um detalhe nisso tudo, né? Aí já fugindo um pouco do âmbito do município entrando no estado, e quando a população reage com relação a isso, né? Que foram as passeatas de junho, que tiveram desdobramentos em forma e número mais reduzido, julho, agosto, setembro, e até agora, outubro, novembro, ainda continuam focos de resistência. A LERJ criou uma lei para endurecer, né, essa lei chamada de Lei das Organizações Criminosas, como se o manifestante fosse algum criminoso, né? Eles, em vez de se preocupar em fazer uma lei para endurecer o combate à corrupção, ao político pilantra corrupto que desvia dinheiro público, eles estão preocupados em fazer uma lei para endurecer legalmente, juridicamente, contra alguém que vai se manifestar contra todo esse vandalismo de Estado que não dá saúde, que não dá educação e que não dá habitação decente para a população, né? Isso. Eles se reuniram na LERJ, ao invés de fazer uma lei que... Não, então vamos ver, a população está reclamando do transporte, está reclamando da saúde, da educação. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, então, né? Vamos tentar aqui resolver o problema do transporte público, vamos fazer auditoria, vamos fazer a CPI dos transportes públicos. Aí não, aí os parlamentares se reuniram e vetaram, não vai ter... E aí criaram uma lei que criminaliza o uso de máscaras, por exemplo. Olha só que maravilha, né? A população agora se manifestando, reivindicando melhorias, reclamando dos políticos que não atendem os interesses da população e são chamados de vândalos baderneiros, e quando na verdade não mostra o motivo de você ter
as pessoas se manifestando, as pessoas reclamando, as pessoas indo para as ruas mesmo, indo para o enfrentamento, né, sendo massacrados ali pela polícia, tratados como se fossem... nem animais são tratados dessa forma, né? Vamos deixar isso bem claro. A polícia veio com tudo, né, sob ordens do governo. O secretário Beltrame desapareceu quando começaram esses tratamentos aí todos, sumiu, não deu uma resposta a respeito do caso do Amarildo, da tortura que foi implementada lá na Rocinha, falou nada, né? A questão dos professores que foram agredidos em frente à Alerj, na Câmara dos Vereadores do Rio também, falou nada, desapareceu, tirou dele da reta como se com relação não fosse com ele. A essa questão do Amarildo, essa semana, o Anuário Estatístico do Fórum Nacional de Segurança Pública publicou dados de uma pesquisa onde fica evidenciado que em 2012 ocorreram mais de 50 mil assassinatos nesse país. São números de guerra civil, né? E ali, muita coisa ali está fora das estatísticas. Por exemplo, os milhares de desaparecidos que ainda não pode se dar como mortos e uma série de outros crimes que não são, às vezes, devidamente registrados. Então, um país que tem 50 mil assassinatos por ano, que são números superiores, por exemplo, à guerra da Chechênia, são números quase iguais o que está acontecendo lá na Síria. Quer dizer, são números de verdadeira guerra civil, com o aumento da violência urbana, patrocinado pela falta de políticas públicas do próprio Estado, que é quem também vandaliza a população. A gente aqui não está aqui para defender os excessos, principalmente do grupo Black Bloc. Eles têm a luta deles de enfrentamento ao Estado e, de fato, em umas situações ou outras, praticam alguns excessos. Mas a gente não pode perder o nosso senso crítico de só criticar esses excessos e deixar na outra ponta de analisar as falhas do Estado brasileiro. O Estado que eu digo aí é Estado brasileiro federal, estadual e municipal, que deixam de cumprir o seu papel constitucional, que é da saúde, educação, saneamento e habitação da população. Então a gente tem que pesar dos dois lados e entender que aquela reação de enfrentamento que está sendo feita ali é uma reação limite também, de quem não aguenta mais ser vandalizado dessa forma. Esse caso do Eike agora, do Eike Batista, é um caso que ilustra bem isso, de como o Estado valoriza o capital e despreza a população. O Eike está quebrando aí, o empresário Eike Batista. O BNDES, que é um banco estatal de fomento e desenvolvimento, já botou 30 bilhões de dinheiro nos empreendimentos do Eike. Se o Eike quebrar hoje, e ele está quebrando, as ações das empresas dele estão despencando, ele vai levar quase 30 bilhões de dinheiro público. E a Dilma, há um tempo atrás, disse que o Eike era o orgulho de empresário brasileiro. Então, para vocês verem como funciona essa relação, né? A produção avisa, né, que nós estamos chegando no final. São muitos temas, realmente. Nós temos 1 hora de programa e, às vezes, não dá para que a gente debata de forma aprofundada todos eles. Mas o papel do Cidadania é esse, é trazer, conforme eu sempre digo aqui, uma abordagem crítica de todos esses processos políticos, de todas essas ações que acontecem no nosso dia, no nosso cotidiano, para que você tenha um outro lado da questão. Porque a mídia da cidade e a grande mídia nacional, muitas vezes, se limita a passar informação sem analisá-lo de forma crítica. E a gente omite aqui a nossa opinião e você que está do outro lado da linha aí é quem vai tirar a sua própria conclusão, né, Doc? Agradeço aí mais uma vez a sua participação. A gente está no final para falar a frase do dia e sortear o livro. Obrigado, a gente vai estar aqui de novo. Eu que agradeço a presença novamente. Quero mandar um abraço aqui para as camaradas de luta. A Thelma, do CIEP 458, um abração. A Ruth e a Jobélia, do CIEP 262. O Juan, do Grêmio do Rui Barbosa, o Leonardo, do Grêmio Síntese, lá do IF. Mandar um beijão para minha esposa, está me assistindo, e para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo pela Jovem TV. Bom, então eu também quero mandar um abraço e um beijo para minha mãe, né, que está um pouco gripada, já que o Doc começou aqui nesse negócio de beijo e abraço. Mamãe, a Sônia vai melhorar, tenha calma, descansa, fica bonitinha em casa, que daqui a pouco a Sônia vai tá bacana aí, tá bom? Vamos dizer a frase aqui da semana de reflexão, que é uma frase do próprio Darcy Ribeiro, né? Que é o livro que nós estamos entregando hoje, O Povo Brasileiro, uma grande obra, né? O privilegiado aqui que for sorteado realmente vai ter acesso a um grande livro. E o Darcy Ribeiro fala uma frase muito importante que serve de reflexão sobre isso. O Brasil
último país a acabar com a escravidão tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma da desigualdade e do descaso, né? Então, só para frisar, o Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança que torna a nossa classe dominante enferma da desigualdade e do descaso, né? Muito bem dito aí pelo grande e saudoso Darcy Ribeiro aqui. Vamos sortear aqui entre os participantes. Tivemos algum probleminha de internet, mas ela voltou aqui, né? O ganhador do livro foi o Matheus do Jacaré, que nos acessou aqui, né? Vamos fazer um contato aqui com o Matheus para que ele possa depois receber aí o livro do Darcy Ribeiro, né? Hora da despedida, marcar um novo encontro aqui para a próxima segunda-feira, né, com mais um tema. Segunda-feira nós vamos discutir a história de Cabo Frio, né? Nós vamos estar no dia 11, o aniversário da cidade é dia 13, um tema interessante. Nós vamos aqui trazer uma convidada que vai nos contar a história da cidade, o que é muito importante, tá? Então até lá, né, torcendo sempre daqui que o sol possa nascer para todos aí. Até lá e um grande abraço.